A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês, irmãos. Eu agradeço a Deus por esse momento aqui e já peço ao nosso eterno Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que traga a revelação da palavra dele para dentro do nosso coração e que a mesma fique gravada para que a gente nunca esqueça e para que as nossas práticas diárias sejam reflexo daquilo que vier da parte de Deus para o nosso coração. Amém? Então eu estava aqui meditando sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 14 ao 16, que fala sobre a trama, da entrega de Jesus por Judas Iscariotes, onde ele fala: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, os 12 porque eram os 12 discípulos, que andavam com Jesus, foi ter com um dos príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar, e eu vos entregarei? E eles lhes passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Veja porque essa palavra, assim, a gente precisa meditar, a gente precisa guardar em nosso coração, para que a nossa prática, para que as nossas atitudes não venham trazer a morte espiritual ou física de alguém, e para que a gente também possa refletir e não aceitar, esse tipo de situação conosco. Aí muitas vezes a gente diz assim: mas como evitar? Se eu fui acometida a isso, meus irmãos, se você foi acometido, você tem todo o direito de dizer: Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo sofreu, para que eu não passasse por isso. Então eu dou um basta, a partir de agora eu não aceito, eu não quero. E se afaste da situação que está lhe trazendo morte espiritual. Por que eu venho te dizer isso? Muitas vezes a gente pensa que vamos dizer assim, um ato criminal de morte é o pior, é a pior traição, ou a gente, quando fala em traição, se refere logo à questão conjugal de marido e mulher, Mas na verdade, meus irmãos, a traição é tudo aquilo que você faz, sem que o outro saiba, sem que o outro tenha uma oportunidade para se defender, Muitas vezes a gente é acometido de proposta contra a vida de um irmão, contra alguém, ou até mesmo a gente passa por esse momento alguém contra a nossa vida, Veja que houve uma situação, numa certa época, que uma pessoa falou comigo, há muito tempo atrás, falou comigo que estava muito chateada com uma pessoa que estava traindo, Isso aí já foi no âmbito de matrimônio, e que a culpa toda era da pessoa que estava na rua. E ela naquela agressividade, naquela coisa, querendo culpar a pessoa lá que ela nem conhece, nem conheceu na época. Mas num determinado momento, eu lendo a palavra de Deus, eu entendi que muitas vezes a pessoa também está sendo traída lá, porque ela está sendo traída pela mentira, que levou a ela a ser ludibriada, a ser conquistada. Então, dessa forma, eu a orientei que numa oportunidade que ela tivesse, porque ela disse que entraria, saberia todo o contexto, como chegar até essa pessoa, eu disse para ela para conversar como se ela estivesse no lugar daquela pessoa, procurar saber realmente a verdade. E no momento, a resposta dela depois para mim, o retorno dessa situação foi: Bárbara, a pessoa está tão ferida está tão ferida como eu estou. A pessoa foi tão enganada como eu estou sendo enganada. Então, assim, o que eu quero dizer com essa palavra e para você: não seja a pedra de tropeço no caminho de alguém. Não leve palavra mentirosa para ludibriar a mente de uma pessoa ou para conquistá-la. Não seja aquela pessoa que matador de alma e de espírito de ninguém. E dessa mesma forma também não aceite alguém matar a tua alma ou teu espírito, porque Jesus Cristo, ele demonstra aqui na palavra dele
né, que é uma revelação da história dele, do que ele viveu, né, por todos nós, para nos dar a vida, para consumar a nossa redenção, na redenção de toda a humanidade, né? Então Jesus Cristo passou por tudo isso, mostrando para a gente que foi alto o preço que ele pagou, que a dor foi grande, que a morte dele custou muito caro, muito sofrimento. Então valorize essa morte de Jesus, valorize essa morte de Jesus e não seja mais um Judas Iscariotes na vida de alguém. Não troque a vida de alguém por alguma moeda, por algum desejo. Não troque a tua alma por uma proposta que é passageira nessa terra. E não aceite também ser cúmplice da morte de alguém. Da morte que eu me refiro é morte espiritual, morte intelectual, porque a pessoa que é traída, seja ela por uma mensagem, seja ela por uma palavra, seja uma traição provida de qualquer aparente, né? Assim, às vezes muitas pessoas falam, é uma besteirinha, ela tá falando essas coisas aí, mas uma besteira dessa, gente, não é besteira, porque a gente não sabe o tamanho, a dimensão do sentimento de alguém. Muitas vezes a gente matou a vida de alguém e esse alguém, ele não sabia que o maior preço, né, veio daquele que ela menos esperava pagar, né? Então, assim, vamos, meus irmãos, assim, atentar para essa morte de Jesus, porque a morte de Jesus nos dá o direito de vida, nos dá o direito da gente respeitar também a vida, o dever, na verdade, da gente respeitar a vida do outro. E nos dá o direito da gente viver, mas viver com alegria, viver intensamente, né? Então vamos, em cima dessa palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, vamos viver e permitir alguém viver também como a gente quer passar por essa vida. Como a gente gostaria de usufruir de tudo o melhor, dignamente. Permita também alguém usufruir das coisas que Deus fez, que foi o melhor. O preço de Jesus foi muito alto. Valorize a tua vida, mas também valorize a vida do outro. Porque a gente precisa entender que quando Jesus Cristo deu a vida para você, no mesmo preço ele comprou a vida do outro. E a vida dessa outra pessoa você não pode matar com a mentira. Você não pode matar com a traição. Você não pode matar com a calúnia. Você não tem esse direito. É um preço alto. Tá certo? Então fique na paz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo liberte a tua alma, o teu espírito e te dê força para você continuar a caminhada em nome de Jesus.